Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E hoje nós vamos falar a respeito deste livro de Norman Geisler, de Ética Cristã, e vamos falar sobre relação ao aborto, né? O livro de Ética Cristã, Alternativas e Questões Contemporâneas. Então deixa eu me direcionar logo para o conteúdo, enquanto eu vou fazendo os ajustes. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus. O que eu quero abordar com os irmãos é esse tópico aqui, ó. O aborto não é necessariamente assassinato. Será que não é um assassinato? Vamos ver, né, essa posição que Norman Geisler se baseia, né? Eu tenho aqui, estou com dois materiais aqui comigo na mesa para trazer algumas coisas a respeito do aborto, que é o Dicionário de Cristianismo e Ciência. Se você não tem, vale muito a pena. E também estou aqui com o novo Dicionário de Teologia. Então nós vamos ver, né, a respeito do aborto. Então vamos entrar aqui no estudo aqui, ó, falar sobre uma ética do aborto. Vai dizer assim, ó, o controle da natalidade é essencialmente uma tentativa para prevenir que mais vida ocorra. O aborto é uma tentativa de tirar uma vida depois dela ter começado a desenvolver-se, o que é uma questão muito mais séria. O controle da natalidade não é o assassinato, tirar uma vida humana, mas o que se diz acerca do aborto é assassinato? O que a Bíblia tem a dizer sobre este assunto? Aí é onde vai entrar aqui no tópico que eu quero trabalhar com os irmãos, né, por um período. O aborto não é necessariamente um assassinato. Aí ele vai trabalhar o argumento dele. A única coisa clara que as escrituras indicam a respeito do aborto é que ele não é a mesma coisa que o assassinato. Quando, pois, um aborto natural era precipitado por uma briga, a pessoa culpada não era acusada de assassinato. Aí o primeiro ponto que um neném, né? Não nascido não é plenamente humano, olha o que ele diz. Conforme a lei de Moisés, matar um neném não nascido não era considerado um delito capital. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, será obrigado a indenizar. Êxodo 21, 22. No caso de matar um neném, uma criança, o adulto era exigido mais do que uma indenização, exigida a vida do assassino. Aparentemente, o neném não nascido não era considerado plenamente humano e, portanto, causar sua morte não era considerado assassinato. Então, para Norman Geisler, nesse livro aqui, um feto, podemos dizer, né, no ventre de sua mãe, não era considerada um ser humano. Então, pelo pouco que dá a entender, um ser humano é a partir da sua concepção. E isso é um ponto meio difícil de aceitar, mas eu vou dizer o porquê. O livro, o Dicionário de Cristianismo e Ciências, tá para os irmãos ver aí, ele vai dizer aqui, quando fala sobre o aborto, o seguinte, ó. Esses debates sobre a habitação da alma desapareceram após o início da embriologia moderna, quando se descobriu que o ser humano não nascido é desde a concepção o mesmo que sai do útero no nascimento, embora muito mais desenvolvido. Assim que o caráter ininterrupto da concepção até o nascimento foi estabelecido com a criança nascida, manifestando a maturação para a qual a natureza do embrião no estado inicial foi ordenada. Tornou-se claro para a maioria dos pensadores cristãos que o jovem embrião tinha uma alma humana. Então, é evidente, querido, que um embrião ele possui uma alma humana. Por quê? Porque quando você vai fazer ele a ultrassom, né?
é ultrassom. Você sente o coraçãozinho da criança bater. Então, eu creio sim que o embrião sendo gerado, o feto ali, no feto, ele já se torna um ser. Por quê? Eu vou contar um testemunho pessoal para os irmãos. Na minha família teve caso de nascimento prematuro. Minha irmã, que teve que tirar aos 5 meses um quebradinho de gravidez, de gestação. E no meu caso, os meus filhos, os casal de gêmeos. Eu tenho um casal de gêmeos que hoje, para a honra e glória do Senhor, vai se completar 7 anos de nascido, agora no dia 19 de abril. Mas os meus filhos, os gêmeos, eles nasceram de 6 meses e 12 dias. Nasceram com 1,2 kg. Então, querido, o que acontece? Era uma vida que estava no ventre da minha esposa. Então, por mais que eles eram pequenininhos, que praticamente cabia na palma da mão, 1,2 kg, nós passamos esse processo de acompanhamento, onde eles tiveram que ficar 2 meses internados na UTI, na UTI neonatal, e vendo o processo de desenvolvimento como ser humano. E é muito difícil assim, você aceitar um aborto e dizer que não é necessariamente um assassinato. Para mim, é um crime, é um assassinato, onde você tira uma vida que está para vir ao mundo. Então, é muito complicado aceitar o aborto. Então, vamos dizer assim, vamos continuar aqui, né, no livro. Um neném não nascido não é plenamente humano, né? Já falamos. Agora, vai dizer que, aparentemente o neném não nascido não era considerado plenamente humano e, portanto, causar sua morte não era considerado assassinato. Como assim não era considerado assassinato? Tirar uma vida humana inocente. É um ser humano inocente, querido, no ventre, sem defesa. Um bebê que está no ventre, que é causado seu aborto, é uma criatura, um ser humano indefeso. Indefeso. Tanto é que quando uma mãe aborta espontaneamente, né, que há outros casos, que devido a uma intercorrência ali tem que abortar, a mãe que aborta ali aquela criança, aquele feto, ela tem que fazer um certidão de óbito. No caso da minha irmã, que teve que tirar a criança com 5 meses, ela não resistiu devido a consequentes paradas cardíacas que a criancinha teve, o bebezinho, e minha irmã teve que fazer uma certidão de óbito. Então é uma criança, mesmo que esteja no oculto do ventre escondido, é uma vida que está ali, querido. Nós não devemos interromper uma vida uma vez que é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia ensina isso. Aí Norman Geisler vai dizer, respeito muito o teólogo Norman Geisler, um excelente expositor, mas nesse ponto, o aborto, eu não sou muito a favor dos seus ditos. Ele vai dizer assim, um neném não nascido não é subhumano. Se um embrião não é plenamente humano, não pode ser plenamente, mas é humano. O que é então? É subhumano? Pode ser tratado como um apêndice, uma extensão descartável do corpo da mãe? A resposta a isso é não. Um neném não nascido é uma obra de Deus que aumenta enquanto se desenvolve. Beleza, vem desenvolvimento. O salmista escreveu, pois tu formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Talvez não se deva dar ênfase demasiada a esta descrição poética de um embrião, mas parece razoável concluir que há uma grande diferença entre um neném não nascido e um apêndice. O primeiro pode se tornar um humano completo ou não pode. O embrião humano é potencialmente um ser humano, um apêndice não é. Então, ele aqui agora está dizendo que o embrião torna-se um ser humano completo. O embrião humano o embrião humano é potencialmente...
Beleza. Há uma vasta diferença entre o que se pode desenvolver até um Beethoven ou um Einstein em um apêndice da anatomia humana. O primeiro tem diante dele a imortalidade na imagem semelhante de Deus. O último é meramente um tecido descartável do corpo humano. Realmente, Cristo foi o Deus homem a partir da concepção. Então, aqui, pelo menos está dando para entender que ele coloca um embrião em desenvolvimento e chegar um ser humano. Mas eu acredito que desde a concepção ali, nas primeiras batidas do coração, se torna uma pessoa, e se abortar se torna um assassinato. Pois é uma vida que está em desenvolvimento, concordo, mas se você aborta por livre e espontânea vontade, é um crime, é um assassinato, né? Então ele vai dizer aqui, ó, o aborto é uma atividade muito séria. O aborto não é o assassinato, mas é uma atividade muito séria. Como, querido, um assassinato? O aborto é um crime. Veemente um crime. O interessante é que aqui na teologia, aqui no novo dicionário de teologia que eu estou aqui, vai falar sobre aborto e a palavra que ele vai trazer aqui, a opinião de Tertuliano, olha só, Tertuliano, no pai da igreja, ele vai dizer que foi uma autoridade típica dentre as que denunciaram o aborto como precipitação de assassinato. Porque quanto ao feto, ele também é um homem que está por ser um deles, um homem sendo gerado. Aí nós vamos entrar na questão, querido. Se nós matarmos um feto, abortarmos uma criança, uma criatura sem defesa, pois ela não tem poder de se defender, ao contrário de nós hoje temos o poder de nos defender, nós talvez estamos tirando a vida de um médico, de um teólogo, de um pastor, de um cientista, porque ele pode nascer e virar tudo isso. E nós estamos interrompendo o futuro promissor de uma criatura. Então o aborto não é assassinato, mas é uma atividade muito séria. O aborto artificial é um processo iniciado por pessoas, mediante o qual se tira uma vida humana em potencial. O aborto é uma questão muito séria muito mais séria do que o controle de natalidade, que meramente previne uma vida humana ocorrer. O aborto é menos sério do que o assassinato. O assassinato é uma atividade iniciada pelo homem de tirar uma vida real. O aborto artificial é o processo iniciado pelo homem resulta em tirar uma vida humana em potencial. Olha só. Então ele faz distinção de eu chegar, assassinar uma pessoa e se eu chegar e abortar. É a distinção. Mas, querido, a única diferença que tem que se eu chegar para tentar assassinar uma pessoa, ela tem defesa. Ela consegue se defender, ela consegue correr, ela consegue se proteger, arrumar um meio. Ao contrário do aborto, a criança, o feto, ela não tem como que se defender. Ela fica sujeito a essas leis que diz que é permitido abortar. Leis humanas, mas não provadas pela Bíblia. Amém? Então ele vai dizer aqui, ó, mediante o aborto, a vida humana é destruída antes de brotar, supondo que o nascimento inicie a brotação. Se uma vida há de ser freada, é óbvio que é melhor que seja freada antes de realmente começar. Mas a pergunta é esta: uma vida humana deve, em qualquer ocasião, ser freada antes de realmente ter uma oportunidade para começar? Então muitos falam assim, se eu tiver de matar, que eu mato agora. E muitos dizem que aborta por amor, querido. Diante da posição rígida contra o aborto, anti-aborto, nós temos 3 modos de defender. O primeiro é o modo da Igreja Católica, que defende que uma gravidez possa ser interrompida sob o preceito ético de duplo efeito. Quando visa o médico em procedimento, visa salvar a vida da gestante, como por exemplo uma histerectomia no caso de câncer, possa resultar na morte do feto. Então, nós vamos talvez ter algum procedimento que vai ter que ser escolhido entre a mãe ou a criança, né? Aí vale discussão. Em segundo lugar, alguns teólogos protestantes, que eu creio que é o que Norman Garles defende, argumenta que o feto é mais um potencial de pessoa do que propriamente uma pessoa real e potencial. Então, o que Norman Garles está defendendo.
Muito embora o feto exija cuidado e respeito em qualquer estágio de sua existência, argumento ele, sua reivindicação de vida deverá ser proporcional ao seu estágio de desenvolvimento. Por mais plausível que essa teoria possa parecer, no entanto, não se coaduna facilmente com a ênfase bíblica sobre a continuação da personalidade, além de não ser de modo algum de fácil aplicação na prática. Então aqui ele rejeita essa posição de Norman Geisler, né? Em terceiro lugar, de maneira mais radical, os cristãos situacionistas, tem cristãos que defendem que somente o amor ao amor deverá ditar a decisão de aborto ou não em cada caso particular. E ele vai dizer, já que o amor deve sempre ditar a escolha do máximo benefício para o maior número de pessoas possível, o aborto pode ser indicado também quando o bebê não seja desejado pela família. Que coisa linda, né? Quando a mulher engravida, a família não quer e deseja matar uma criança. Então, querido, aborto é crime. Então vamos aqui para nós encerrarmos essa parte aqui do vídeo. 2. O aborto é mais sério que o controle da natalidade. O controle da natalidade não é essencialmente errado, porque meramente previne alguma vida de ocorrer. O aborto, do outro lado, tira uma vida subdesenvolvida depois dela ter ocorrido. Visto que Deus é o autor da vida, é uma coisa séria esmagar uma vida que ele permitiu iniciar-se. A pessoa precisa ter uma boa razão para extinguir aquilo que Deus acendeu. O embrião humano se desenvolverá, todas as condições sendo normais. Uma pessoa imortal, o embrião humano se desenvolverá, todas as condições normais, numa pessoa imortal. Apagar aquilo que poderia tornar-se um ser humano não é um ato amoral. Há implicações sérias no ato de um homem que golpeia um ato de Deus ou de dar início a uma vida. Ao gerar filhos, os pais servindo como canal mediante o qual Deus pode criar vida. É errado naturalmente bloquear o canal completamente de modo que nenhuma vida possa passar, como no controle completo da natalidade da raça inteira. Mas não é necessariamente mal limitar a quantidade ou tipo de fluxo através do canal, como no controle da natalidade apropriado. Mesmo assim, uma vez que o fluxo da vida começou, pode ser marcantemente errado apagá-lo sem lhe dar a mínima chance de desenvolver-se. A concepção é um argumento, à primeira vista, de dar à pessoa ainda não desenvolvida uma oportunidade de se desenvolver. A pessoa deve ter algum dever moral superior que exige o aborto antes de lhe dar início. Então, depois nós vamos dar continuidade aqui quando o aborto é justificado. Amém? Então, querido, em minha visão, aborto é crime. É um assassinato, por mais que Norman Geisler dá a parecer que não é, mas eu creio que seja, pois estamos interrompidos uma vida, onde nos primeiros dias, se uma mulher grávida for fazer ultrassom, nós vamos ter o batimento cardíaco da criança, e isso é muito importante. Amém? Que Deus possa lhe abençoar até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.